Está no ar mais um Olha o que ele fez comigo. No programa de hoje conheceremos 5 histórias que mostram como nosso Deus é maravilhoso. Ele curou a vida de Alessandra, que sofreu durante anos com uma doença renal. Acompanhe o decorrer dessa história. Desde pequena, meus pais notavam que havia alguma coisa diferente, porque eu não conseguia ficar sem usar fraldas. Foi quando meus pais procuraram um médico e descobriram que eu tinha um problema renal, uma má formação renal. Com 5 anos mesmo, eu fiz uma cirurgia corretiva e mesmo depois dessa cirurgia eu continuei com infecção urinária crônica. A Alessandra cresce e o problema urinário só aumenta. Foi constatado que eu estava com nefrocalcitose, que é a calcificação na parede dos rins, e com cálculos renais. E eu já estava tomando remédio à base de morfina para que diminuísse a dor. E assim, a nefrocalcitose, ela estava avançando. E o médico falou que, se ela continuasse avançando, que eu teria que fazer um transplante renal. Ou se não, começar a fazer hemodiálise. Quando ela sentia dor, era muita dor, ela tomava vários remédios à base de produtos fortes. Quando ia dormir também, ela tinha que mudava de posição várias vezes de noite por conta das pedras, né? Foi então que o meu esposo, um dia, assistindo o show da fé, ele viu o pastor convocando as pessoas, convidando as pessoas a irem à igreja. Marcos, o companheiro de Alessandra, fica muito preocupado com tantas dores que ela sofre. Vendo aquele sofrimento dela, a única opção que eu tive, a saída que eu tive foi Jesus. Meu esposo falou que queria conhecer esse Deus. Eu peguei aquela fé, trouxe ela para dentro de mim e coloquei em prática. O milagre poderia acontecer através da palavra que o missionário estava administrando. Nós fomos à igreja num dia de culto de libertação e nós realmente olhamos ali e percebemos que lá seria um bom lugar para encher o nosso coração. Marcos e Alessandra sabem que estão no pecado e precisam oficializar o casamento. Aí Deus tocou no coração meu e dela, abriu o nosso entendimento, o Espírito Santo de Deus, e nós procuramos nos casar para estar dentro da lei, tanto da lei de Deus como da lei dos homens. Nos abençoamos e que a igreja concorde diga amém. Vamos aplaudir Jesus? Para estar em Cristo é preciso morrer para o mundo. E a decisão do batismo une ainda mais o casal. E meu esposo sentiu, em uma reunião do missionário, ele sentiu no coração de patrocinar a minha saúde. E pela fé, Deus tem me honrado. Ela foi curada através da fé, da palavra do Senhor. Desde então, eu nunca mais senti dor nenhuma, não tomo mais remédio nenhum. Os cálculos desapareceram. Ela pode dormir na posição que ela bem entender, por conta que não sente mais dor. Hoje minha esposa é feliz, nós somos felizes em Cristo Jesus, porque foi através da palavra do Senhor que todas as áreas foram libertas. Na área espiritual, sentimental também estamos bem. O Show da Fé ajuda muitos perdidos a encontrarem um caminho correto. E através desses programas de televisão que tem alcançado muitas pessoas, se as pessoas puderem ajudar, se Deus tocar no coração de patrocinar, que venha patrocinar em qualquer área que seja da vida pessoal ou familiar ou profissional também, porque abre as portas, a pessoa com a fé, ele consegue. Com certeza, irmão Marcos, através da nossa fé alcançamos as bênçãos e é com fé que Odelita recebe a cura da depressão. Aos 20 anos de idade surgiu a depressão. Eu tive a depressão e o síndrome do pânico, inclusive de tremer de frente das pessoas assim, incontrolavelmente. Se eu chegasse para você e você ficasse me olhando, eu achava que você estava rindo da minha cara. Então eu preferia não sair na rua, não olhar para as pessoas devido a essa situação. Chegava em casa assim à noite do serviço, e quando chegava estava desesperada. Tentei suicídio, tentei tomar vários tipos de remédios juntos. O meu marido até acordou, será que de madrugada, não deixou eu tomar aqueles remédios todos, né? Uma vizinha falou para mim da casa de macumba, desses lugares que desfazia trabalho, né? E foi quando eu fui. Também não adiantou nada, só
piorando mesmo. E ela perguntou para mim, o que você quer que faz por você? Eu falei, eu quero ter minha vida de volta, eu quero começar a trabalhar. Eu realmente arrumei o trabalho. Foi quando meu marido foi mandado embora do trabalho. Depois a firma recontratou ele pela metade do que ele ganhava. Chegou a cortar a nossa luz, só para ter uma ideia. Um dia eu fui procurar arroz para cozinhar, não tinha arroz. Então foi aquela situação crítica mesmo. A convite de outra vizinha, Odelita passa a trabalhar na copa de uma empresa. Quando eu entrei nessa empresa, aí pronto, a depressão tudo voltou de novo. O diabo ele falou, agora ela vai ter outra vida, ela não pode ter essa vida que ela quer, né? Triste e com medo, ela clama ao Senhor. Só que um dia eu senti assim o desejo de conhecer Deus mais profundamente. E eu dobrei o meu joelho assim na cama e falei, Deus, eu não conheço o Senhor como eu gostaria de conhecer. Então, eu queria que o Senhor me colocasse numa igreja onde pregava o teu evangelho, que o Senhor que me mudasse de dentro para fora. Eu liguei a televisão, eu estava passando o programa do missionário, terminou a pregação, ele falou assim, vamos orar. E eu corri e fiquei de frente à televisão. Eu estava caída de pulso no chão. E eu levantei, me assustado, tudo, como eu já sabia que era alguma coisa demoníaca, né? Eu levei aquele susto, mas eu falei, a partir de agora eu vou assistir direto, né? Desde o momento que eu comecei a assistir o programa do missionário, tudo, eu já comecei a notar a diferença. Foram 6 meses assistindo ao programa Show da Fé, até que a nossa irmã procura uma igreja da graça. Lembro que foi no dia 2 de dezembro de 99 que eu fui para a igreja. Dia 27 de fevereiro já passei pelas águas. Todo aquele medo, já aquele pânico, aquele pavor de sair sozinha, eu já não tinha mais. Cícero também começa a frequentar a casa de Deus. Eu senti assim, sabe? Eu senti assim, aquele chamado assim, né? Com Jesus, é maravilhoso. Odelita é grata por tudo que o Senhor tem proporcionado na vida dela. Eu falei para Deus, o que eu quero é que as pessoas conheçam o Senhor também. Assim que através de um programa de televisão, alguém patrocinando, eu tive essa oportunidade, eu quero que pessoas também tenham esse privilégio, né? Ela perseverando, fazendo a corrente pela família, às quartas-feiras na IGD. Então, Jesus abençoou e, com o tempo, eu passei a frequentar a igreja também e aceitei o Senhor Jesus. O Senhor Jesus as resgatou como primeiro na família e depois foi trazendo todo o rebanho. A minha esposa agora é uma guerreira, sabe, transformada. Sem Deus não somos nada, não podemos fazer nada sem Ele. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Assista agora um trecho do filme Deus Não Está Morto, onde um jovem prova para um professor ateu que Deus existe. Os ateus dizem que ninguém pode provar a existência de Deus, e estão certos. Mas digo que ninguém pode provar que Deus não existe, Mas o único modo de debater esse assunto é olhar os indícios disponíveis, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pôr Deus em julgamento. Com o professor Redson como promotor, eu como advogado de defesa e vocês como júri. A maioria dos cosmólogos hoje concordam que o universo começou há uns 13,7 bilhões de anos num evento conhecido como Big Bang. Então vamos ver como o físico e ganhador do prêmio Nobel Steven Weinberg descreveu como seria o Big Bang. E para nossa sorte, já que ele é ateu, temos certeza de que não há nenhum viés de crente nessa descrição. No início houve uma explosão, e em 3 minutos foram produzidos 98% da matéria que existe ou viria a existir. Tínhamos um universo. Por 2.500 anos, os cientistas concordaram com a ideia de Aristóteles de um universo imóvel. Que o universo sempre existiu
sem princípio e nem fim. Mas a Bíblia discordava. Na década de 1920, o astrônomo belga Georges Lemaître, teísta, que de fato também era... O que é teísta? Teísta é alguém que acredita na existência de Deus. Ele disse que o universo inteiro salta na existência em 1/trilionésimo de um segundo, saindo do nada, num inimaginável e intenso flash de luz. É como ele esperaria que o universo reagisse se Deus fosse realmente emitir a ordem de Gênesis 1:3 e que se faça a luz. Em outras palavras, a origem do universo aconteceu exatamente como se esperaria depois de ler o Gênesis, e por 2.500 anos a Bíblia esteve certa e a ciência esteve errada. Agora vamos acompanhar a história de Cleusa, uma mãe que lutou pela conversão do filho. Cleusa frequenta uma igreja evangélica, mas algumas atitudes do filho enfraquecem a fé dela. Ele era mais rueiro, ele gostava mais dos amigos, ele não ouvia mais meus conselhos. E aí foi crescendo o problema para ele e para mim também. E comecei a aprontar, a roubar, a assaltar. Você cego, você sem conhecimento, não tinha sabedoria. Então a pessoa chegou para mim e falou, não, isso aqui é um meio que você vai ganhar dinheiro fácil. Aí foi onde eu me envolvi. Eu fiquei 10 anos afastada do caminho do Senhor. Eu não gosto nem de lembrar dessa fase, porque é aí que o diabo tomou conta do meu filho mesmo, adotou ele lá no mundo. Cometi um delito e nesse delito eu fui preso. Como era a primeira vez, eu fiquei um mês, aí o juiz me liberou. Mas porém, quando você não tem uma estrutura, assim, um apoio para te ajudar, não adianta. Você pega e se torna de fazer de novo. Foi o que aconteceu. Triste, não sabe o que fazer até que liga a televisão. Eu ouvi um missionário ainda falando. Eu desesperada, coloquei a mão e falei, Senhor, tira meu filho daquele mundo que ele está. Eu não quero que ele morra. Aquele dia ficou marcado no meu coração, porque ele falou uma palavra assim, se tu crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Essa palavra, eu absorvi ela na hora. A convite de uma amiga, Cleusa conhece a Igreja da Graça. Aí eu comecei a lutar mesmo, botei mesmo a mão no arado, a campanha da família. Aí eu orava a Deus dessa forma, dentro da palavra eu buscava o Senhor, aquela palavra que fala que a mamãe está grávida, e então eu vou ficar grávida do meu filho de novo, e eu quero que ele nasça como nasceu para aquela mulher na Bíblia. Meus irmãos iam lá dentro, pregavam a palavra, falavam de um Cristo que tudo pode, que tudo faz. Aquela palavra veio com uma faca de 2 gumes, delacerou. Aí eu peguei e aceitei a Jesus. Eu ganhei a liberdade. Eu queria ele caminhando com o Senhor. Eu falei, é pouco, Senhor, eu quero mais. Eu quero ele trabalhando, ele pregando a palavra, porque é isso, para isso que tu chamou ele e me chamou também. E incrível, a última volta da vitória, que foi lá no Vale, no Agabaú, eu dei a volta falando essas palavras. Então está apertado, as coisas estão difíceis, você tem uma situação que aparentemente é insolúvel, não diga não tem jeito, não vai dar certo, clame a Deus. Ela sempre orou, ela sempre dobrou o joelho dela e clamou. A palavra de Deus, ela me ensinou uma coisa, quanto maior a luta, maior é a vitória. Eu tenho certeza absoluta que agora o coração dele é para Deus. Eu creio que através do patrocínio, Deus tem estruturado muitas vidas, tem erguido muitas pessoas que estavam na lama e hoje estão na bênção. A gente não conta valores, a gente conta a importância espiritual, o que Deus vai fazer. Eu vejo meu filho cheio da glória, cheio da graça de Deus, falando em línguas estranhas, falando como homem de Deus. Mesmo em outra denominação, ele entende o significado de ajudar a obra. Bens materiais não tem importância para nós. O importante é a salvação. E agora ele tem que dividir. Ele quer ficar mais servindo a Deus do que ficar dentro de casa, né? Se não fosse Deus a me estruturar a minha vida, talvez eu não estaria aqui para dar esse testemunho. Para muitas pessoas que vão escutar e ouvir essas palavras, que eles possam refletir. Nada está perdido. Veja mais um trecho do filme Deus Não Está Morto. Por existir a lei da gravidade, o universo pode e vai criar a si mesmo do nada. E, para ser franco, eu não sabia como refutar isso. Porque, afinal, Hawking é claramente um gênio.
Mas, professor John Lennox, que leciona matemática e filosofia, já demonstrou que não há um e nem dois, mas 3 erros de lógica contidos nesse enunciado simples. E tudo isso se resume em raciocínio circular. Hawking basicamente diz que o universo existe porque o universo precisa existir. E porque o universo precisa existir, ele, portanto, criou a si mesmo. É assim. Se eu digo a vocês que posso provar que presunto é a melhor comida do mundo, a melhor que já existiu, porque em toda a história não existiu comida com sabor melhor, vocês iam me olhar esquisito e dizer que eu não sei de nada. E vocês estão certos. O que eu fiz foi reafirmar a minha ideia original. Mas quando Hawking afirma que o universo criou a si mesmo porque precisava criar a si mesmo, e oferece isso como explicação de como e por que ele foi criado, não reconhecemos que ele está fazendo a mesma coisa. Mas está. Levando Lennox a aprofundar o comentário, besteira permanece besteira, mesmo quando falada por cientistas famosos. Muito embora o público em geral presuma que sejam enunciados da ciência. Esse é o cúmulo da arrogância. Tá dizendo que você, um calouro, afirma que Stephen Hawking errou. Não. Eu tô dizendo é que John Lennox, professor de matemática e filosofia, acha que o raciocínio do professor Hawking é errôneo e eu concordo com essa lógica. Mas se não admite discordar das ideias de Hawking, então sugiro que vá para a página 5 do seu livro, onde ele insiste que a filosofia está morta. E se tem tanta certeza da infalibilidade do professor Hawking e a filosofia estiver mesmo morta, então, bom, não há necessidade dessa aula. Senhoras e senhores do júri, nos últimos 150 anos, os darwinistas vêm dizendo que Deus é desnecessário para explicar a existência humana e que a evolução substitui Deus. Mas a evolução só nos diz o que acontece depois que se tem vida. Então de onde vem essa coisa que está viva? Bom, Darwin nunca resolveu isso. Presumia que talvez um raio caiu num lago estagnado cheio do tipo certo de substâncias e bingo! Uma coisa viva. Mas não é tão simples assim. Vejam, Darwin afirmava que o ancestral de todas as coisas vinha daquele único organismo simples que se reproduziu e foi lentamente se modificando com o tempo até se tornar as formas de vida complexas que vemos hoje. E é por isso que, depois de contemplar a sua própria teoria, Darwin formou sua famosa declaração: Natura non facit saltum, que significa a natureza não dá saltos. Como o notável autor Lee Strobel indicou, se pudermos ilustrar todos os 3,8 bilhões de anos em que os cientistas dizem existir vida, num dia de 24 horas e no espaço de uns 90 segundos, a maioria dos principais grupos de animais surgiu de repente nas formas que tem atualmente. Não devagar e constantemente, como Darwin previu, mas em termos evolucionários quase instantaneamente. Então, a natureza não dá salto se torna a natureza dá um salto gigante. Então, como os teístas explicam essa explosão súbita de novas informações biológicas? Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres que povoam as águas de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Gênesis 1:20. Em outras palavras, houve a criação porque Deus disse que devia haver. E até mesmo que parece aos nossos olhos ser um processo cego e também não guiado, pode ser mesmo divinamente controlado do início ao fim. O nosso Deus também liberta e socorre aqueles que se arrependem do erro e adoram ao nome dele. E foi isso que o nosso irmão Ronaldo fez. Sempre eu fui viciado em jogos. Desde novo, dos meus 12, 13, 14 anos, eu sempre joguei. Ao ponto de eu pegar os pagamentos que eu recebia nas firmas, jogar tudo, chegar em casa sem dinheiro. E aquilo pra mim preenchia um vazio que tinha. Aí eu comecei a pegar dinheiro com agiotas também, pra poder jogar. E virou uma bola de neve e eu não conseguia mais pagar, né? Desesperado, Ronaldo toma uma atitude drástica. Abandonei o emprego, a dívida passava de 30 mil e eu não tinha como pagar. E aí eu peguei e falei, a única solução para mim não pôr a vida da minha família em risco é eu sumir. Quando chegou a noite, a minha sogra me ligando, porque chegou uns caras aqui que ele tá devendo, aí pronto. Aí foi aquele desespero, ninguém achava ele. Peguei R$420 que eu tinha, tudo que eu tinha, comprei a passagem pro Rio de Janeiro, sem nunca ter ido no Rio. Uns 6 dias depois, 7 dias depois, aí ele
ligou aqui na minha mãe, né? E aí falou, né, que estava no Rio, estava nas ruas, estava passando necessidade. Cheguei a pegar resto de refrigerante no chão para poder tomar. Ele chegava na minha casa já me ameaçando, né? Me ameaçando meu filho, falando que se encontrasse meu filho ele ia matar, falando na minha cara. Lá fora eu vendia cinto e carteira no Rio de Janeiro, andando. E mandava para minha esposa R$200 por mês, 300 por mês, aí ela ia depositando na conta pro agiota. Mas eu ia para a Igreja da Graça e eu falava, Senhor, eu estou aqui servindo a Ti. E meu filho não vai ser morto nunca na vida. Mãe e esposa passam a interceder pela vida de Ronaldo. Você vai ter que procurar se consertar na presença de Deus e também tomar totalmente a minha confiança e dos seus filhos, né? Comecei a assistir o Missionário. Assistindo ao programa Show da Fé, ele sente o desejo de frequentar uma igreja evangélica. Lá no Rio eu comecei a buscar o Senhor e me batizei nas águas. Houve uma transformação dentro de mim, o desejo de jogar para mim não existe mais. Aí em 2010 eu vim aqui passar o Natal. Aí eu fui com a minha mãe no culto lá na sede. O meu filho chegou na minha casa com uma mala na mão, sem roupas, assim, muito triste. Eu falei para eles, filho, aqui é nossa casa e você vai servir o Senhor e você vai voltar para sua família. O pastor Fabiano pegou e falou, você que está longe da sua família, você que está num lugar distante, em terra que não é sua, volte para sua casa, porque Deus é contigo. Tomou totalmente a minha confiança, né? É outra pessoa, assim, tá maravilhoso na presença do Senhor. Em 7/12/2013, a gente oficializou o casamento, né? Aí casamos certinho, graças a Deus. Meu desejo hoje é andar a lei do Senhor e crescer cada dia mais. É de glória em glória, vitória em vitória. Na Igreja da Graça, Ronaldo sente um chamado especial. Não importa com quanto você ajude, mas que você ajude, porque eu usei muito da televisão, assisti muito, então muitas pessoas podem assistir, né, e ali receber uma palavra de fé, que eu recebi muitas vezes. Deu a volta por cima, foi tudo pago, não tem nada a dever não, para ninguém. Ele é uma nova pessoa, graças a Deus. Como Jesus é lindo! Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Ele também conhecia o coração de Dorsila e sabia que o desejo dela era ter a realização da casa própria. Veja como o Senhor trouxe a bênção para as mãos dela. Dorsília é criada em outra religião, mas Deus tem um plano especial para a vida dela. Estava um dia na minha casa e assisti televisão, depois eu passei por um canal e vi o culto do Rei Soares, né? Eu sei que foi mais ou menos um mês assistindo o culto dele. Aí quando foi um dia da Santa Ceia, eu falei assim, eu vou cear junto com ele, né? Aí eu peguei uma rodelinha de pão, meio copo de água e sentei em frente à televisão e ceei. Aí eu falei assim, gente, eu que estou errada. Eu vou ser evangélica de hoje em diante e eu vou procurar uma igreja aqui por perto e dar graça. Porque aí eu conheci Jesus, né? E depois eu batizei, né? Nas águas. Aí tô seguindo, né? Faz 30 anos que ela vive de aluguel e sonha em ter a casa própria. A minha mãe, ela sempre teve vontade de ter a casinha dela. Mas talvez quando ela tinha no passado, ela não sabia pedir, entendeu? Ela não sabia ouvir as palavras. Quando o Rei fala assim, se vocês querem uma coisa impossível, que vocês querem uma coisa na sua vida, mas vocês patrocinam, que você vai conseguir. E sempre eu ligava para minha nora e falava assim, porque reclamava minha ela falou assim, não, pode deixar que você vai ter a vitória. Muitas das vezes ela até chegava a chorar. E eu falava com ela, não, confia porque Jesus vai te abençoar. Ele vai te dar essa bênção. Patrocinando, o que ela fez? Eu falei assim, Jesus um dia vai me dar um cantinho. E eu falei com Jesus, falei, Jesus, eu não quero mansão, eu não quero assim, casa de luxo, eu quero ser os 2 cômodozinhos, para mim, é o bastante. Então, à medida que ela começou a ouvir a palavra de Deus, né, que ela foi buscar o evangelho verdadeiro, aí é que fez a bênção surgiu. E eu ficava, não, vamos fazer. Aí ele, calma.
Só que ele também já estava no coração de trazer ela para um lugar que ela não pagasse mais aluguel. O filho de Dorcília compra um terreno e começa a construir. De repente me deu um estalo. Isso aqui é da minha mãe. Isso aqui você é da minha mãe. Aí que foi um dia, ele ligou pra mim e falou: mãe, eu vou lá tomar um café na casa da senhora, tá? Eu falei: tudo bem. Ele falou: não, mãe, eu vim buscar a senhora porque tem uma pessoa lá em casa querendo ver a senhora. Aí, né, ele pôs no carro dele e trouxe. Quando ele parou aqui, né, eu falei: vi o portão ali, né, eu falei assim: mãe, será que ele já construiu aqui, né? Mas nem sabia por nada, né? Quando ele abriu a porta, ele falou assim: ó, a pessoa que queria ver a senhora é Jesus, e Jesus que está dando essa casa para a senhora. Oh, mas eu ajoelhei, minha mãe, como eu chorei, ajoelhei, agradeci tanto a Deus, né? É só Jesus mesmo para confessar. Qual a felicidade que deu, entendeu? E é indescritível esse momento que se passa. Por ele ter dado a gente essa oportunidade da gente, né, fazer para ela esse lugarzinho, esse cantinho, para ela ter saído do aluguel, graças a Jesus. Isso aqui, ó, que eu baseio, o que acontece? É uma pregação de evangelho em forma de testemunho. E estou aqui, né? Você está vendo minha casinha, que eu amo de coração. Todos os dias nas minhas orações eu agradeço a Deus. Muito feliz. Você já pensou você deitar, dormir, assim, acordar? Opa, essa aqui é minha casinha, não tem aquele dinheiro que eu tenho que gastar todo mês, dar o aluguel todo mês, né? Nossa, é bom demais. Que alegria que eu estou sentindo no meu coração, né? Estou peticionando até o fim da minha vida. Vou ser assim, servindo a Jesus. Glória a Deus! Quantas maravilhas o Rei dos Reis operou na vida dessas famílias! Convide sua família e faça uma sessão cinema em casa. Termine de assistir ao filme Deus Não Está Morto. Esta também é uma forma de evangelizar. O programa de hoje fica por aqui. Em breve ele estará disponível em nossa fanpage no Facebook. Deus te abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau!